O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e agradecendo pela sua audiência. Muito obrigada pela sua companhia em todos os programas Estação Saúde. O tema de hoje é um tema muito interessante e não tem quem não se interesse, porque na verdade pode ser jovem hoje, nós seremos os velhos de amanhã, né? E quem já chegou, né, na sua fase de terceira idade, né, que já aí viveu um pouco mais da vida, também tem a preocupação. Nosso tema de hoje é o envelhecimento saudável. Quem não deseja, né, envelhecer com saúde, né? Já diz alguns ditados aí, né, já diz algumas frases que não vale muito a pena a gente trabalhar uma vida toda e chegar no final, que seria a fase para a gente desfrutar, não ter saúde. Por isso a importância da gente conversar sobre isso. Eu estou recebendo aqui no programa hoje a geriatra, doutora Letícia Heidemann. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada. Então, doutora, para a gente começar o programa, né? Porque a geriatria, quem tem um pouco mais de conhecimento já associa que é relacionado à questão da velhice. Mas nem todo mundo conhece essa palavra geriatra, né? Como é que funciona o trabalho da geriatria? Bom, a geriatria ela é uma área da medicina que está relacionada aí com o tratamento e a prevenção do envelhecimento, né? Então, quais são nossos objetivos principais dentro da área? Seria, então, a prevenção, né, um envelhecimento saudável, toda essa questão aí de ter essa saúde aí na terceira idade e também o tratamento das doenças que a gente sabe que acontecem com mais frequência no paciente idoso. Então, a gente tenta fazer uma avaliação global, um tratamento de todas as comorbidades de modo geral, para evitar aí que esse paciente fique pingando de especialista em especialista, às vezes usando várias medicações que podem até estar trazendo efeitos colaterais ou alguma outra consequência negativa para o paciente. Então, para tentar agilizar essa situação e melhorar aí, às vezes diminuir a quantidade de medicações, evitar que tenha efeitos secundários a elas. Então, essa é o nosso principal objetivo na especialidade. Certo. Essa questão do envelhecimento, a gente sabe que isso o Ministério da Saúde divulga muito, né? Falando que a população, a estimativa de vida tem melhorado muito, né? Então, se a gente olhar aí, não sei, acho que a doutora deve até saber dados em relação a isso, há 10, 20 anos atrás, a estimativa de vida acho que era 60, né? 65, agora já está lá nos 70, 80, né? Isso vai aumentando muito. Mas essa questão da velhice também para alguns é muito difícil administrar. Tem gente que acha que não pode ficar velho. Para quem está nos assistindo, a partir de qual idade seria o ideal para a pessoa procurar um geriatra? Bom, a gente sabe que assim, ali por volta dos 25 a 30 anos, a gente atinge o nosso pico de massa muscular, de massa óssea, e a partir daí, principalmente esses tecidos já começam a envelhecer. Então, depois disso, a gente só vai envelhecendo cada vez mais. Então, assim, a partir dos 40, 45 anos, já é interessante essa procura pelo médico geriatra para fazer um acompanhamento e tá sempre, né, fazendo uma avaliação para evitar e para que tenha um diagnóstico precoce das doenças que possam vir a aparecer. Uma dúvida, no caso de um paciente que faça acompanhamento com um cardiologista que tem problema com a pressão alta, quem faz com endócrino que tem problemas com diabetes, ele precisa também ter um acompanhamento do geriatra? No caso dessas pessoas que já vão em especialista, o geriatra também precisa acompanhar? É sempre interessante, né? Porque, claro, vai ter especialistas que vão fazer esse acompanhamento também de uma forma global, mas tem gente que vai acabar tratando só, né? O paciente é hipertenso, acaba tratando só a parte da hipertensão. Então, acaba que às vezes, né, deixa de ver se tem uma osteoporose, né? Não vê se está fazendo atividade física, se está tendo uma alimentação equilibrada, né? Se tem algumas vezes, né, algum outro sintoma que o paciente às vezes não traz
traz como queixa, ou mesmo que traga que não é da área dele. Então é sempre interessante fazer esse acompanhamento em conjunto para ter essa avaliação mais generalizada aí do... Hoje, dentro da medicina, existe essa questão da referência contra referência? Existem pacientes que são encaminhados para a doutora para ter um parecer do geriatra? Existem pacientes que têm esse pedido, geralmente para manter um acompanhamento também, né? Já são pacientes que já são geralmente mais difíceis de tratar, com várias comorbidades, né? Usando muitas medicações, às vezes, né, que já estão numa idade mais avançada, aí começando com algum esquecimento, né, alguma suspeita de demência, ou um quadro depressivo importante. Então, isso acontece com frequência. E a gente fica sempre em contato com os colegas, né? Então, às vezes a gente pede opinião, encaminha, pede carta, faz carta. Então, isso sempre é feito em conjunto. Certo. Doutora, em relação às doenças mais comuns hoje dentro da geriatria? As doenças mais comuns seriam as cardiovasculares, as de origem cardiovascular, então hipertensão, problema de coração, né, coração inchado, né, o popular isquemia, né, infarto, as doenças também AVC, né, a parte de síndrome demencial, né, principalmente o Alzheimer, que é o mais conhecido, também é bastante prevalente, né, e quanto mais idoso a pessoa é, maior a chance dela ter, e os transtornos depressivos também são bem comuns. Nesse caso, diabetes. Tem um diálogo com o psiquiatra, né? Quando trata de alguns problemas assim que envolvem a parte psicológica, né? Sim, sim. A gente está sempre em contato com os psiquiatras, psicólogos, né? Então, às vezes é um desafio bem grande tratar o paciente idoso, que ele tem uma depressão bem mais difícil do que um paciente mais jovem, assim. E às vezes ele é resistente a tomar as medicações, ao diagnóstico, a fazer um acompanhamento psicológico também, a aderir às medidas não farmacológicas, né? E para socializar, né? E para algum outro tipo de ambiente, ele só quer ficar na casa dele, no cantinho dele, né? Então, às vezes são sintomas que a gente nem percebe como depressão, mas que estão aí trazendo algum tipo de prejuízo. Fica o sinal de alerta, de repente, para os filhos que estão nos assistindo, né, para prestarem atenção. Nem sempre o silêncio, né, nem sempre o querer ficar quietinho quer dizer que é da velhice, né? Muitas vezes pode ser alguns transtornos depressivos acometendo esse idoso, né? O programa Estação Saúde precisa por um breve intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre o envelhecimento saudável.